Amados irmãos, quero dizer nessa quarta-feira que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e será eternamente em nossas vidas, né? Nos dando proteção, segurança, muito amor. Oremos. Se na Tua presença, Senhor, estamos nesta hora, Senhor, te entregando este culto nas Tuas mãos de grande louvor e gratidão pelas nossas vidas, pelo que Tu tem feito, Senhor, porque está fazendo e vai fazer. Ó Deus, pela segurança que temos em Ti, Deus, pelo carinho que Tu tem tido para conosco, pelas soluções que Tu tem nos dado. Ó Deus, mas sobretudo queremos Te agradecer pelo Teu grande amor, de na cruz do Calvário ter dado a Sua própria vida por nossas vidas, Pai. Te louvamos pelos irmãos que estão assistindo esse culto e te pedimos, ó Deus, a proteção, ó Deus, o consolo para todos os nossos irmãos, nossas vidas. Ó Deus, que também o Senhor tire das nossas vidas toda e qualquer ansiedade, porque o Senhor está cuidando de nós. E temos essa certeza, Senhor, que o Senhor cuida de nós a cada dia. Abençoa os ministérios da nossa igreja, abençoa nosso pastor, nossos pastores, o Ministério de Música, todos os ministérios, ó Deus, nesse novo tempo, nessa nova maneira de cultuar, que o Senhor, ó Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para continuarmos a levar Teu santo evangelho a toda criatura nessa terra. Abençoa os nossos governantes, e tranquiliza nossas vidas, Senhor, para confiarmos mais e mais em Ti a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que o amor e a consolação do Senhor estejam nesse momento alcançando o seu coração, alcançando o seu lar, a sua família. Que você possa cada dia mais sentir essa paz e esse conforto, esse consolo que excede em todo o entendimento. Que você perceba o quanto o Senhor tem sido misericordioso e tem cuidado de nós. Eu sei que não é fácil, nesse momento de pandemia, conseguirmos enxergar algumas coisas, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua nos encorajando e Ele continua trazendo esperança à nossa vida, esperança que teremos dias melhores, esperança que tudo isso vai passar, esperança de que o controle continua pertencendo a Ele e sempre será assim, isso nunca vai deixar de acontecer. Estamos em mais um culto de oração, mais um culto em que temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, em um momento mundial onde as pessoas estão sofrendo tanto, onde tantas pessoas estão buscando respostas e auxílio na ciência, outros na fé. Eu acredito que seja um momento onde precisamos buscar auxílio primeiramente no Senhor e também na ciência, porque a fé ela não exclui o estudo, né? Você não precisa deixar de estudar, deixar de buscar informação porque você tem fé. É algo até prudente. E nós estamos reunidos mais uma vez, mesmo com a distância, mas eu acredito que só por estarmos juntos nesse momento, assistindo nas nossas casas, o Espírito Santo ele toca no nosso coração e ele traz essa realidade de comunhão, uma comunhão que consegue transpor a distância, uma comunhão que consegue quebrar as separações, porque o Espírito Santo ele é a comunhão, né? Ele é aquele que coloca no nosso coração esse sentimento de pertencimento ao Senhor, pertencimento à família de Deus, o que de fato nós somos, filhos do Senhor. Vamos orar para iniciarmos a nossa reflexão de hoje? Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por todas as batalhas que temos enfrentado durante essa semana. Obrigado, Deus, pelos livramentos, por aqueles livramentos que nós nem imaginamos, mas que o Senhor nos deu. Senhor, eu te peço para que o Senhor toque o nosso coração nesse momento, para que a Tua palavra, Deus, ela
crie raízes em nós, para que através da Tua palavra possamos ser transformados, Deus, possamos ter uma nova mentalidade, um novo comportamento, e que através disso possamos dar testemunho do nome do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus presente, é um Deus que se relaciona conosco. Perdoa, Senhor, a pequenez da nossa fé em muitos momentos. Nós somos falhos, nós queremos acertar, mas tropeçamos em algumas pedras, Senhor. Tem misericórdia de nós e continua derramando a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês hoje acerca de um texto que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. É um texto que eu gosto bastante, que diz assim: Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué, ele recebe uma missão nada fácil. Os irmãos que lembram da história, né, que leram recentemente essa história ou que já conhecem bem ela, vão lembrar que Josué ele foi aquele homem incumbido pelo Senhor, encarregado pelo Senhor de substituir Moisés. Pense que tarefa difícil. Moisés, ele era a imagem do libertador e do legislador de Israel. Então, de maneira nenhuma seria fácil você substituir um homem que fez tantos sinais e maravilhas, um homem que libertou o povo, que tirou Israel da casa de servidão e conduziu pelo deserto para que eles chegassem até a terra prometida. Moisés era aquele homem que as pessoas elas viam que Deus de fato era com ele. Ele era aquele homem que o Senhor testificava a autoridade através de sinais, através de maravilhas. E Josué ele recebe essa missão, a missão de substituir Moisés. Pensem a cabeça de Josué naquele momento. Toda a responsabilidade, toda a pressão que estaria sobre ele, tudo que ele teria que fazer, toda a conquista militar que ele deveria ter para entrar na terra, para conquistar todo aquele território, para fazer as separações de cada tribo. Imaginem a pressão que Josué estava passando. E não vamos esquecer também, irmãos, que o povo de Israel não era aquela flor. O povo de Israel era um povo teimoso, um povo murmurador, um povo reclamão. Então Josué deve ter colocado a mão na cabeça e dito: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou conseguir substituir Moisés à altura? Como eu posso conduzir o povo para essa terra onde nós vamos precisar batalhar, onde nós vamos precisar ser fortes, resistentes, onde o medo vai estar nos cercando a todo momento, porque nós somos os estrangeiros na terra. Os povos da terra provavelmente vão se unir, vão se juntar para tentar derrubar a gente. O que é que a gente precisa fazer? E podemos imaginar a oração de Josué pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus um sinal de que ele conseguiria conduzir o povo naquele momento, de que ele conseguiria resistir às ciladas, de que ele conseguiria ser forte, mesmo nos momentos que ele tivesse medo, dúvida, angústia e ansiedade, porque isso faz parte da natureza humana. E a palavra nos diz que Deus, ele fala com Josué. E ele começa a conversar com Josué, ele passa preceitos, instruções para Josué. E chega no verso 9, onde ele fala
algumas coisas extremamente preciosas e úteis, não apenas para o tempo de Josué, mas para o nosso tempo. Ele fala sobre coragem, ele fala sobre ser forte, ele fala sobre você não temer e ele fala sobre você não se espantar. E ele finaliza dizendo, olha, o seu Deus é contigo. E eu gostaria de pensar um pouco com os meus irmãos sobre esses pontos. O primeiro deles, seja forte e corajoso. Você pode falar, Rafael, existem pessoas que elas são fortes, mas não são corajosas? Existem. Existem pessoas que elas têm uma força física, uma força emocional muito grande, mas que a coragem para esse enfrentamento ainda é reduzida. Como eu sempre digo, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos carentes do Senhor. E Deus ele diz, olha Josué, você está em um papel de comando, você está em um papel onde você vai precisar fazer diversas coisas. E eu digo a você, seja forte e seja corajoso. O mal vai te cercar. O mal vai tentar te dominar a todo momento, mas você precisa dessa força. E você precisa dessa coragem. Não permita que eles dominem o seu coração. Não permita que os cananeus eles exerçam um poder de influência sobre você a ponto da sua força e da sua coragem elas serem totalmente despedaçadas. Preserve. Preserve aquilo que você recebeu do Senhor, preserve a sua identidade como israelita, como povo pertencente a Deus. Então se esforce para lembrar que você vai precisar da coragem, que você vai precisar da força. E entenda que tudo isso não virá de você, mas virá pelo auxílio do Senhor, o seu Deus que está ao seu lado. Irmãos, hoje, 2020, tem sido um ano tão difícil, um ano com tantas perdas. O Senhor, ele continua cuidando de nós, ele continua nos fortalecendo e nos encorajando, ele continua sendo o Senhor da história, ele não mudou. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ter o controle, ele não deixou de estar ao nosso lado, ele não deixou de saber que nós somos humanos ilimitados. O que acontece é que nós precisamos nos achegar a esse Deus, nós precisamos ter proximidade com o Senhor. E muitas vezes tem faltado proximidade com o Senhor, muitas vezes tem faltado relacionamento com o Senhor. Em muitos momentos nós buscamos força e coragem em notícias da mídia, o que vai ser algo muito difícil, porque quando você assiste a televisão não tem praticamente nada de bom, só tragédias, mortes e dor. E com isso eu não estou dizendo que você não deva assistir o jornal, não deva assistir as notícias, assista, mas tenha um filtro na sua mente. Não absorva tudo. Se você absorver tudo, você vai adoecer, você vai perder totalmente a coragem, perder totalmente a convicção. Porque as notícias elas não são boas. Quando eu digo que você precisa ter um filtro relacionado ao que você está assistindo, é que você, ao ver uma notícia trágica, uma notícia difícil, você não perca o entendimento de que o seu Deus, ele é Senhor da história e ele está ao lado daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão perdendo familiares. O nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, ele é um Deus que se relaciona. E nós não podemos perder isso, irmãos, porque se perdermos essa visão, nós entraremos em uma onda de medo e toda a força, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, toda a força que habita em nós, ela vai diminuir, porque estaremos nos alimentando apenas com medo, com temor, com receio. E deixaremos de perceber que o nosso Deus, ele está ao nosso lado.
que o nosso Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo, e que é por isso que nós nos alegramos nele, mesmo nos momentos difíceis. É por isso que nós marchamos e cremos que ele é aquele que nos encoraja e nos dará a vitória. Os irmãos lembram, e eu creio que essa lembrança ela fosse muito viva em Josué. Quando os israelitas saíram do Egito, Faraó ele muda de ideia e ele decide perseguir o povo. E na perseguição ele alcança o povo de Israel próximo ao Mar Vermelho, e Moisés, ele começa a ouvir dos israelitas muitos murmúrios, muitos lamentos sobre o Senhor ter tirado eles do Egito para que eles morressem naquele deserto. E Moisés então ora ao Senhor. E não esqueçamos, irmãos, que Josué ele era um homem de confiança de Moisés, ele estava ao lado de Moisés, então ele presenciou tudo isso de uma forma muito próxima. E Moisés clama ao Senhor, e a resposta do Senhor ela é fantástica para os nossos dias. Ele diz: por que está clamando a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos marchar. E eu não estou dizendo aqui com o marchar que você deva levantar agora e começar a marchar na sua sala. Não estou dizendo isso. Quando eu digo marchar, é uma tomada de decisão, crendo na providência e no cuidado do seu Deus. É uma mudança de postura e uma mudança na sua mente, onde você, percebendo o momento de adversidade, você ainda assim vai entender que o Senhor ele está cuidando de todas as coisas, que o Senhor ele está cuidando da sua vida, da sua família, e por isso você se enche com uma força que nem você sabe onde achou, porque essa força ela vem do Senhor, é uma realidade espiritual. Não é uma realidade que com a minha racionalidade, com o meu intelecto, eu vá fazer você entender algo que você precisa experimentar. Você precisa experimentar do seu Deus, você precisa ter esse relacionamento com Ele para entender que Ele é o seu maior encorajador. Mas a fala do Senhor nesse versículo 9, ela continua. E Deus, após falar com Josué, seja forte e corajoso, ele diz: não temas nem te espantes. E a gente fica pensando, Deus mandou ele ser forte e corajoso e depois disse: não temas. Qual o sentido disso? Deus, irmãos, ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas falhas, ele conhece os seus medos, ele conhece os seus pontos frágeis. Ele é Deus, ele te conhece completamente. E ele sabe que faz parte da nossa existência humana temer. Ele sabe que faz parte da nossa existência humana limitada e finita se espantar. Quantas vezes nós nos espantamos com notícias? Quantas vezes nos espantamos com a situação do mundo? Quantas vezes nós nos espantamos com tudo isso que tem acontecido? Existe algo de anormal nisso? Não. O que é anormal é ficarmos cativos do espanto. O que é anormal é sermos reféns do medo. Todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa peregrinação nessa terra, nós iremos temer por algo. Você não é um super-homem, meu irmão. Você não é a Mulher Maravilha, minha irmã. Você é um homem e uma mulher. Vocês são homens e mulheres de Deus. Mas isso não tira a humanidade de vocês. O sofrimento ele faz parte dessa existência e em muitos momentos nós vamos sim sofrer. Nós vamos chorar, nós vamos ter o medo.
batendo a nossa porta. Mas precisamos aprender com essas circunstâncias, precisamos aprender com esses momentos de pavor e de terror, entendendo que o nosso Deus ele continua provendo, ele continua sendo o nosso sustento e a nossa garantia, ele é a nossa segurança. Quando Deus ele fala a Josué, não tema, Josué, não fique preso a esse medo que virá. Não olhe para os seus lados, não veja os gigantes na terra que você vai precisar enfrentar. Não fique com a sua visão presa nas cidades fortificadas que você vai precisar derrubar, porque o Senhor é com você. Deus ele está dizendo a Josué que ele não deve fixar a visão dele naquilo que assusta. Ele deve fixar a visão dele no Senhor que encoraja e fortalece. Quantas vezes, meus irmãos, durante essa pandemia, são mais de 70 dias, com o isolamento social, com a quarentena, mais de 70 dias que nós não estamos nos reunindo. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes já bateu no seu coração aquele sentimento de que isso não vai passar? De que a humanidade ela não vai ter um momento de refrigério? Quantas vezes a sensação de que você não vai estar congregando novamente na Igreja Batista Sião já tentou dominar o seu coração? Muitas vezes, não é verdade? E se não foram muitas, algumas vezes. Mas em todas essas vezes, o Espírito Santo, o Consolador, ele coloca uma certeza no seu coração de que tudo isso vai passar, de que é apenas um momento, um tempo, de que estaremos juntos novamente, de que veremos o sol brilhar, de que estaremos na porta da igreja sorrindo, celebrando, nos cumprimentando, de que iremos nos abraçar de novo. O Espírito, irmãos, o Espírito Santo. Gravem isso em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele habita em você e ele vai fazer você superar esse momento de dificuldade. Não permita que o temor ele tome o seu coração. Aprenda com esses momentos. São momentos onde você percebe a sua humanidade, você percebe a sua fragilidade. Não tente também bancar o super-homem. Não tente fazer isso. Entenda que você é limitado, que você é frágil. Mas perceba que o Espírito Santo ele está a todo momento te fortalecendo, ele está a todo momento te encorajando. Ele está a todo momento falando e testificando ao seu coração de que o seu Deus é com você. Olha que coisa maravilhosa. Como o pastor Epímaco ele sempre diz, né? Coragem. Coragem, meus irmãos, não desfaleçam nesse momento. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante, onde os discípulos eles estão passando por um momento de tempestade, um momento de tribulação, e o Senhor Jesus ele vem caminhando sobre as águas. Jesus vem tranquilamente caminhando. E os discípulos, ao observarem aquilo, eles se espantam e questionam se seria um fantasma. Eles sentem o temor, eles sentem o medo. Primeiro, porque eles já estão em alto mar, eles já estão em uma situação perigosa por si. Segundo, porque eles estão vendo um homem ou uma forma de homem, uma aparição. O que eu garanto que ninguém quer ver. Só que mesmo com todo esse temor, com toda essa incerteza, Pedro, ele diz, no verso 29, Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo, permita que eu vá falar com o Senhor, permita que eu vá te dar um abraço andando sobre as águas. Permita que eu possa andar pelo desconhecido. Permita, Jesus, que eu possa caminhar sobre algo que eu nunca caminhei.
Permita, Jesus, que eu possa enfrentar os meus medos. Permita, Jesus, que a água, que ela é líquida, que ela possa ficar sólida para que eu possa andar. Permita, Jesus, que os problemas que são muitos e que tentam me puxar, que parecem me devorar, que eu possa resistir pelo teu nome, que eu possa caminhar sobre esses problemas, sobre essas adversidades. O discurso de Pedro é um discurso muito mais amplo, irmãos e irmãs, do que uma fala apenas ou um capricho de querer andar sobre as águas, de querer experimentar algo novo. A fala de Pedro, ela reflete a minha e a sua fala. Quando precisamos dizer, Jesus, o terreno está perigoso, o terreno é desconhecido, mas em teu nome nós podemos caminhar sobre as águas, nós podemos transpor os problemas, nós podemos quebrar as barreiras, porque o nome do Senhor é nome que está acima de todo nome, irmãos. É o nome que tem todo o poder, toda a autoridade, é o nome que nos encoraja, é o nome do Senhor. E alguns podem questionar, Rafael, Pedro, depois de ter saído do barco, ele teve medo, ele se espantou com os ventos, ele se espantou com um ambiente que não era o ambiente dele e ele começou a afundar. Eu queria dizer a você que realmente ele começou a afundar e ele teve medo. E isso faz parte da nossa natureza humana, como eu já falei anteriormente. Só que a grande questão é que alguns eles preferem apontar para o seu medo. Eles preferem apontar para o seu momento de dor e de fragilidade, do que reconhecer que você foi forte o suficiente para sair do barco, que você foi forte o suficiente para enfrentar o seu problema, para resistir àquela adversidade que estava tentando oprimir o seu coração, a sua mente. Poucas pessoas vão fazer isso. Mas eu queria pedir que você não ficasse preso a Pedro afundando, mas que se você quisesse fixar os seus olhos sobre essa cena, que você fixasse sobre Jesus, o Filho do Deus vivo, estendendo a mão para Pedro e puxando ele desse momento de temor e de dor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele nos puxa quando nós começamos a afundar. Ele nos resgata quando a nossa natureza humana ela começa a aflorar de uma forma mais temerosa. Esse é o nosso Deus. O Deus que estava com Josué e sabia que ele iria ter momentos de dificuldade, momentos de desespero, momentos de dor. É o Deus que está com você hoje no isolamento, é o Deus que está com a sua família, é o Deus que está consolando o seu coração e dizendo a você, seja forte, não tenha medo, eu sou o Deus que vou fazer você passar por essa situação, eu sou o seu Deus. O nosso Deus, ele é Senhor da história, não esqueçam isso. E ele diz isso de uma forma muito clara a Josué quando ele fala, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ele apresenta primeiro a identidade dele, o Senhor. Deus, ele é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas e eu acredito que você já saiba disso. Que você já tenha ciência disso. Que Deus, ele é soberano. Só que ele vai além no momento de conforto e de incentivo a Josué. Ele diz que ele é o Senhor e que ele é o Deus de Josué. Ou seja, eles eram próximos, eles tinham intimidade. Josué, com certeza, dedicava tempo ao Senhor, dedicava a atenção, dedicava os seus ouvidos aos mandamentos do Senhor. Ele passava tempo com Deus. Então, quando Deus falou com ele, Deus mostra a sua maravilhosa essência, o seu maravilhoso poder. Mas ele também mostra, olha, o Senhor, esse soberano de todas as coisas, é o seu Deus. Porque você tem sido fiel, você tem buscado. Você tem acreditado que no nome do Senhor
Na autoridade do Senhor você conseguirá invadir Canaã. E por isso, o seu Deus está falando com você, que será com você por onde quer que andares. Da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, o seu Deus, é contigo. O Senhor, seu Deus, é contigo no momento de choro, no momento do riso, no momento onde você procura algo para assistir, procura uma pregação no YouTube, no momento onde você está chorando com saudade da sua igreja, com saudade da liberdade de poder sair, de abraçar as pessoas. O Senhor, o seu Deus, é contigo. O Senhor, o seu Deus, é contigo nesses momentos. Não creia de forma alguma que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor perdeu o controle da situação. Isso não existe. Creia com todas as suas forças que Ele está com você, Ele está ao seu lado nesse momento e Ele está habitando no seu coração através do Espírito Santo. Não perca esse foco. A pandemia vai passar. Essa dificuldade que o mundo está passando, essa dor vai passar. E que possamos, quando tudo isso passar, voltarmos o nosso compromisso ainda mais para o nosso Deus. Possamos dar muito mais do nosso tempo, da nossa liberdade. Que possamos valorizar muito mais o congregar. Possamos perceber que todas as oportunidades de estarmos juntos são oportunidades valiosas e preciosas e devem ser prioridades. O culto da quarta-feira, o culto do domingo pela manhã, o culto do domingo à noite. Precisamos valorizar tudo, irmãos, tudo que envolva o Senhor, o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele deseja um relacionamento mais profundo com a gente. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Espírito Santo ele continue consolando o seu coração e que você perceba que existe a graça maravilhosa de Jesus sobre esse mundo que tem sofrido tanto e nós iremos passar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Forte abraço. E que Deus continue se revelando a vocês nesse período de isolamento. Em breve estaremos juntos, em nome do Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos
Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. Nosso Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você e fará o impossível por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus.